Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá, estamos juntos para o nosso encontro semanal de estudo da Bíblia Sagrada aqui no programa Evidências. Mas antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de oferecer para você e sua família o Guia de Estudos Evidências. Será que Deus existe? Há argumentos históricos para a ressurreição de Jesus? Qual a origem do mal? Estes e outros assuntos aguardam você e é fácil adquirir o guia. Você pode, através do QR Code, solicitar que chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil ou pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Uma das melhores maneiras de entender a Bíblia Sagrada e suas profecias é compreender que existe uma correlação entre o céu e a história humana. Deus tem um profundo interesse em nossa vida e quer nos receber como seus filhos. Deixe-me começar o assunto de hoje fazendo uma pergunta para você. Deus sofre? O que você acha? Os primeiros teólogos cristãos, chamados de pais da igreja, diriam que não. Deus não sofre. Eles abraçaram a ideia grega da impassibilidade divina, uma noção de que Deus não poderia sofrer uma vez que ele estaria fora do reino da dor e da tristeza humana. Fílon de Alexandria, um judeu helenístico, já havia assumido isto em sua compreensão acerca do Deus de Israel. Praticamente todos os pais da igreja primitiva, os primeiros teólogos do cristianismo, consideravam isto certo, negando a Deus qualquer emoção, porque estas poderiam interromper a sua imutabilidade. O Concílio de Calcedônia, realizado em 451 d.C., declarou como balbúcios vãos a ideia de que a natureza divina poderia sofrer e condenou aqueles que acreditaram nela. Como a maioria dos teólogos de Calcedônia e também dos tempos anteriores, Calvino e a teologia reformada depois dele também assumiu a impassibilidade divina. A Confissão de Fé de Westminster afirmava explicitamente que Deus é sem corpo, sem partes ou emoções, que ele não tem paixões, ele é imutável. Da mesma maneira, um teólogo evangélico contemporâneo argumenta que, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi a sua natureza humana que sofreu, não a divina. E quem pensasse diferente disto, para ele, seria um herege. Bom, eu então estaria condenado pelo Concílio de Calcedônia ou seria considerado um herege na concepção de alguns, porque eu acredito num Deus que sofre. E se eu for condenado por isto, eu acho que eu estarei em boa companhia, porque há outros bons pensadores, tanto do cristianismo quanto do judaísmo, que também acreditam assim. O rabino e filósofo judeu Abraham Heschel disse acertadamente que a essência da fé profética hebraica é que Deus leva o povo do seu amor pactual tão a sério que ele sofre por suas ações. Deus habita nos israelitas de modo que até mesmo vai com eles para o exílio na Babilônia e sente sua triste situação. Essa capacidade de sentir pelo outro no amor vulnerável faz parte do que significa ser Deus. Eu respeito a opinião daqueles que pensam diferente, mas eu gostaria de argumentar que esta noção grega de que as emoções ou a dor são impróprias para a divindade é completamente estranha ao pensamento bíblico e leva a alguns resultados infelizes. Quer ver? Eu posso fazer a pergunta de maneira diferente. Será que Deus ama? Como interpretar corretamente João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Apocalipse mostra, a meu ver, um Deus que não é de maneira nenhuma um ser impassível. Pelo contrário, ele vem até a história humana, batalha as nossas lutas, se empenha emocionalmente em salvar-nos. É claro que os sentimentos de Deus não são comparáveis ao sentimento humano, mas isto não significa que Deus não sinta. O que veremos a partir do capítulo 12 do Apocalipse evidencia o fato de Deus estar
lutando emocionalmente ao nosso lado. João vê no céu uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem seria essa mulher? Há algumas propostas. Teólogos católicos afirmam que seria a Virgem Maria, porém a própria Igreja Católica admite que Maria teve Jesus sem sofrer dores de parto, e esta mulher de Apocalipse, como veremos adiante, sofre dores de parto e grita, sofrendo tormentos ao dar à luz. Então não parecem, ao meu ver, se tratar da mesma pessoa. Outros autores pensam que seria Israel a mulher de Apocalipse e outros ainda que seria a igreja. Bom, vendo essas propostas, eu me pergunto, à luz da Bíblia, não seria simplesmente mais simples ver esta mulher como sendo o povo de Deus em duas dispensações, Israel e a igreja? Aliás, Vitorino, por volta do ano 250 depois de Cristo, já dizia que a mulher de Apocalipse 12 era, na compreensão da época, a antiga igreja dos pais e profetas e santos e também dos apóstolos. E eu concordo com isso. Eu não vou ler para você todas as citações bíblicas, mas eu vou citar algumas passagens das Escrituras que mostram tanto Israel quanto a igreja sendo representados por uma mulher. Tome nota. Jeremias 6, verso 2. Isaías 51, 16. Isaías 54, 5 a 6. Ezequiel 16, 8 a 14. Oséias 2, 14 a 23. Amós 5, verso 2. Jeremias 3, verso 20. Oséias 1, verso 2. Oséias 2, 2 a 13. Ezequiel 16, 15 a 19. Ezequiel 16, 32. 2 Coríntios 11, verso 2. E Efésios 5, 25 a 32. Todas essas passagens mostram sempre a figura da mulher representando o povo de Deus. Aliás, o próprio Apocalipse, capítulo 19, versos 7 a 8, faz claramente essa analogia entre a igreja e uma noiva do Cordeiro. Veja o que diz o texto. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Normalmente, quando o povo de Deus é visto em seu momento de fidelidade à aliança ou revivendo o amor de Deus, eles são comparados a uma mulher pura, imaculada. Mas quando estão em apostasia, idolatria ou quebra da aliança, são vistos como uma mulher adúltera ou prostituta. Veja de novo a Bíblia. Ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Isaías capítulo 1, verso 21. As referências apocalípticas ao sol, à lua e à coroa de 12 estrelas nos lembram o sonho de José, que viu esses mesmos elementos siderais representando ele, seus irmãos e seus pais, que seriam a família que deu origem ao futuro povo de Israel. Na continuidade da visão, a mulher sofre para dar à luz a um menino. Sem dúvida que o menino que ela vai ter é Cristo, o Messias. Isto aparece com suficiente clareza na descrição do menino no verso 5. Ali é dito que ele está destinado a governar as nações com vara de ferro. Esta é a citação de Salmo 2, verso 9, uma das descrições frequentes do Messias. Então aparece em cena a figura de um dragão vermelho com 7 cabeças, todas coroadas, e 10 chifres. Ele arrasta a terça parte das estrelas e as lança por terra. Ele quer impedir que a mulher dê à luz à criança messiânica. Ele, na verdade, pretendia devorar a criança assim que ela nascesse. Desde longa data, tanto no Antigo Testamento quanto nos povos vizinhos de Israel, sempre encontramos ecos de uma antiga tradição, segundo a qual o dragão é a representação máxima das forças do mal que combatem as forças do bem. Esse dragão às vezes aparece no texto hebraico intercambiavelmente figurado como dragão ou como serpente do mar. Aliás, no próprio Apocalipse é dito que esse dragão é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, Apocalipse 12, verso 9. Na Bíblia hebraica, ele vem com vários nomes, Ta'anim, Leviatã, Rahab, Iam. Em algumas passagens da Bíblia hebraica, é até muito semelhante o conteúdo que encontramos para descrever esse dragão e outros contos do Antigo Oriente Próximo. Quer alguns exemplos? Veja esse. Naquele dia, Yahweh
com a sua espada dura, grande e forte, vai punir o Leviatã, a serpente em fuga. Leviatã, a serpente retorcida, e ele matará o dragão que está no mar. Isaías 27, verso 1. Você dividiu o mar pelo seu poder. Você quebrou as cabeças dos monstros marinhos nas águas. Você esmagou as cabeças do Leviatã. Você o deu como alimento para as criaturas do deserto. Salmo 74, 13 a 14. Nos mitos ugaríticos, Baal também mata o dragão Lotan, que parece com o nome Leviatã em hebraico, e espalha os restos mortais de Lotan no deserto. E depois de superar a morte, também se torna o rei dos deuses no lugar do seu pai. O conflito entre Baal e Lotan começa assim. Quando você ferir Lotan, a serpente em fuga, acabe com a serpente retorcida, de enrolamento fechado, com 7 cabeças. Esse ainda é mais antigo. Data de aproximadamente 2.800 anos antes de Cristo e mostra o deus herói Ninurta combatendo um dragão de 7 cabeças. Note que ele tem um instrumento na mão e uma das cabeças do dragão é golpeada de morte. Um detalhe que também aparecerá no Apocalipse. Eu poderia dar muitos outros exemplos do mundo do Antigo Oriente Médio que são bem parecidos com estes, mas eu acho que os que eu dei já são suficientes para você perceber o paralelismo entre a Bíblia e outros elementos pagãos. Seria, portanto, esta uma prova de que a Bíblia plagiou os mitos do paganismo? Não, de jeito nenhum. Há, de fato, muitas semelhanças, mas também há diferenças gritantes. A começar do fato de que a Bíblia é um livro monoteísta, enquanto os mitos são politeístas. Eu não teria aqui espaço para discutir todas as diferenças. Eu já tratei disso no outro programa Evidências. Por ora, basta dizer que as semelhanças podem ser explicadas por outro viés. Veja, considerando que ninguém falsifica o que não existe e que o falso sempre imita o verdadeiro, eu posso trabalhar com outra hipótese, de que esses mitos pagãos mais antigos talvez se originaram todos numa tradição que, por sua vez, remete a Adão ou pelo menos Noé. Sendo assim, as semelhanças são algo natural, são mais do que coincidências. São discursos distintos, mas que bebem numa mesma fonte primária. Em programas anteriores, eu dissertei mais longamente sobre esse assunto e expliquei por que a Bíblia seria a versão mais fiel do que os mitos ugaríticos, sumérios ou babilônios. Se você quiser, você pode ver esse assunto, é só clicar no YouTube ali no Evidências NT. Isto que eu disse vale também para essa outra comparação que alguns comentaristas fazem entre o capítulo 12 do Apocalipse e um mito grego de Leto, uma mulher que é perseguida pela serpente Píton, cuja intenção é devorar o filho Apolo. Mas aqui tem um detalhe a mais, é em relação à íntima ligação desse mito com o contexto de João. Veja esse relevo romano do 2º século depois de Cristo, quase contemporâneo aos dias de João. Veja como ele lembra a saga da mulher, o dragão e a criança de Apocalipse 12. A versão resumida desse mito de Leto seria assim. Quando Zeus se deitou com a deusa Leto, ela ficou grávida de Ártemis e Apolo. Ártemis, você se lembra, era a deusa principal de Éfeso e que também tinha um santuário na ilha de Patmos, onde João estava. Pois bem, continuando o mito, Hera, a esposa de Zeus, ficou com ciúmes e enviou Píton, uma serpente do mar gigante, para perseguir Leto por toda a terra. Ela também deveria impedir Leto de dar à luz aos seus filhos, Apolo e Ártemis. Bestas feras são enviadas para atacar a mulher, mas Poseidon faz com que o mar e as ilhas socorram a mulher. Assim, quando Apolo cresceu, ele se vinga matando a serpente Píton e ele vai até o monte Parnasso, onde a serpente morava. E depois que ele a destrói ali, naquele lugar é construído um santuário para Apolo e vem aquela história do oráculo de Apolo ou oráculo de Delfos, que você já deve ter ouvido falar. O que eu posso dizer dessas semelhanças? Bem, em primeiro lugar, eu acho que falamos dos mitos pagãos e da Bíblia, que eram semelhanças por uma fonte comum, e talvez isso valha aqui também. E também pode ser que João ou o Espírito Santo, que o inspirou, tenham valido não do mito em si, mas de algo literariamente similar para chamar a atenção dos leitores que certamente conheciam
esta saga da deusa Leto. Agora, é importante entender que utilizar o formato comum para tornar mais acessível uma mensagem não é algo que vá contra os princípios de Deus, desde que não distorçamos o conteúdo da mensagem, é claro. Jesus, por exemplo, ao usar parábolas para ilustrar os princípios do reino, agiu exatamente como outros rabinos não inspirados de sua época, que se valiam desse estilo para ensinar coisas a respeito da Torá. Ou seja, a superioridade da mensagem de Deus não implica em ineditismo ou em ser apresentado num formato que ninguém jamais poderia ter. E repito, apenas temos aqui uma forma didática de partir do conhecido para o desconhecido. Usar meios culturais para despertar a atenção do ouvinte é uma boa estratégia de evangelismo. O que não podemos é fazer comparações ou aculturamentos sem nenhum critério. Voltando à narrativa do Apocalipse, o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Isto simboliza o seu terrível poder. Tem 7 diademas ou coroas reais que também simbolizam o seu poder. Desta vez, sobre os reinos desse mundo opostos ao reino de Deus. Essa expressão foi tirada do livro de Daniel. Daniel recebeu uma visão sobre os reinos da terra que se seguiriam ao final do Império Romano. Daniel capítulo 7, 8 a 9. O anjo explica a Daniel que os 10 chifres desse reino são 10 reis que ainda se levantariam. Isto é, que teriam poder depois de 476 depois de Cristo, quando Roma seria destruída. Porém, as coroas estão sobre as cabeças do dragão e não sobre os chifres. Elas estão nos chifres da besta, aí aparece invertido. Portanto, esse dragão representa um período em que os chifres ainda não estavam no seu poder, ou seja, antes de 476 depois de Cristo. Ainda sobre as 7 cabeças ou as 7 coroas de realeza, isto pode simbolizar um reino perfeito, 7, mas nas mãos de um rei imperfeito, usurpador, errado, que é o diabo. Pois ele, sem dúvida, é a imagem que se refere ao dragão, ou seja, Satanás. Ele é retratado como aquele que não merece usar a coroa real. O objetivo de Satanás desde o início era subir acima das nuvens, ser semelhante ao Altíssimo, Isaías 14. O dragão posicionou-se atrás de poderes da terra como uma figura de autoridade com o objetivo de reprimir e oprimir o povo de Deus na história. A outra imagem do dragão, que varre as estrelas do céu, fazendo-as caírem, também parece provir de Daniel capítulo 8, verso 10, onde o chifre pequeno chega a tirar algumas estrelas do céu, jogá-las na terra e pisoteá-las. Nós também vimos essas imagens nas 7 trombetas. Ali os gafanhotos tinham caudas venenosas que atacavam as pessoas em um nível espiritual. A Bíblia diz: o profeta que ensina mentiras é a cauda e será cortado do meio do povo de Deus. Isaías capítulo 9. As mentiras do dragão enganaram 1/3 das estrelas do céu. Estrelas são no Apocalipse anjos, como você vê em Apocalipse 1, verso 20. Nesse caso, mensageiros celestiais. A cena dramática do dragão que espreita à espera do menino, quando ele vai nascer para devorá-lo, provém de Jeremias 51, 34, onde Nabucodonosor procura devorar Israel como um dragão. Na continuidade da saga apocalíptica, a criança da mulher é arrebatada até Deus e ela mesma foge para o deserto, para um lugar onde seria sustentada por ordem divina. O texto não diz explicitamente, mas é razoável entender que o dragão, desejando a todo custo devorar o filho messiânico da mulher, voou até o céu atrás da criança, mas quando chegou lá, teve uma surpresa. O que ele encontrou não foi uma criança indefesa, mas Miguel, o arcanjo, que com seus anjos combatem o dragão, os seus anjos, e os expulsa do céu. De volta à terra, o dragão tenta novamente perseguir a mulher, que adquire asas e voa para o deserto, num lugar onde Deus a sustentaria. E a serpente lançou de sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão lançara de sua boca. Apocalipse 12, 15 e 16. A imagem que João descreve de um rio que era engolido pela terra fazia parte dos desertos de Israel, onde os rios normalmente secos durante boa parte do tempo
formam-se repentinamente a partir de torrentes de água que descem pelas montanhas do Negev. Veja esta imagem do renascimento dramático do rio Ziv no deserto do Negev, que foi capturado em vídeo e postado na internet. Veja que todas as pessoas tiveram a oportunidade de testemunhar uma maravilha natural do deserto de Israel. Perceba como o rio surge, tal como uma enchente, levando tudo que está pelo caminho. E ele depois é literalmente engolido pela terra. Este é um fenômeno raro que possivelmente serviu de imagem para a cena vista por João. O sentido, no entanto, dado no Apocalipse é diferente. O rio da visão de João não era uma ocorrência natural, era uma tentativa diabólica de matar o povo de Deus. E como isto sucedeu na história? Bem, reforçando a ideia de que a mulher é o povo de Deus, vemos num primeiro momento a sua identidade com Israel, que dá a luz ao Messias. Eu quero ler um texto para você. Isaías 66, 7 a 9 diz o seguinte: Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Um antigo Targum do profeta Isaías interpreta essa passagem como aludindo ao fato de que Israel daria luz ao Messias. Agora, é importante anotar uma coisa em relação à cultura do Antigo Oriente Médio. Na mentalidade deles, a ação de um reino representava identicamente a ação de um deus ou dos deuses daquele reino. Por exemplo, se Babilônia lutasse contra o Egito, seria normal dizer que Marduk estava lutando contra Osíris, isto é, a guerra humana refletia a guerra dos deuses. Em outras palavras, as divindades sempre agiam na história por meio de reis, reinos e exércitos. Daí também a ideia dos profetas, aqueles que falam no lugar de Deus. Por isso, era comum descortinar a ação de um monarca, por exemplo, e ver por detrás dessa ação um mundo espiritual, agindo e usando aquele rei como instrumento de sua vontade. Eu sei que parece uma linguagem determinista, mas é assim que eles se expressavam nos tempos bíblicos. Você quer um exemplo? Veja o caso desse oráculo contra o rei de Tiro, que está em Ezequiel capítulo 28. Veja como o texto mistura características humanas de um rei a características sobre-humanas ao falar dele. Eu vou ler para você. Eis aqui outra mensagem que me foi dada da parte do Senhor. Homem mortal, diz ao governador de Tiro, assim diz o Senhor Deus, és tão orgulhoso que pensas que és Deus e que te sentas no trono de um Deus no meio dos mares, mas não passas de um mero humano, não és nenhum Deus, de nada te vale andares a pretender seres como um Deus. Recebi ainda mais esta mensagem da parte do Senhor. Homem mortal, chora pelo rei de Tiro. Dize-lhe estas palavras da parte do Senhor Deus. Eras a perfeição em sabedoria e beleza. Moravas no Éden, o jardim de Deus, e cobrias-te de todas as espécies de pedras preciosas, rubis, topázios, diamantes, berilos, ônix, jaspe, safiras, carbúnculos, esmeraldas, e ainda te cobrias de ouro. Tudo te foi dado quando foste criado. Nomeei-te querubim com a missão de proteger. Tinhas acesso ao monte santo de Deus e deslocavas-te por entre pedras reluzentes como fogo. Eras perfeito em tudo o que fazias, desde o dia em que foste criado até a altura em que foi encontrado o mal em ti. Você percebeu esse texto? O rei de Tiro é descrito no princípio do oráculo como sendo um homem mortal tolo, achando que era um deus. E depois o mesmo rei é descrito como o querubim, que morava no santo monte de Deus, andava no meio das pedras reluzentes de fogo e estava no jardim do Éden. A maneira correta de interpretar isto é entendendo que por detrás daquele rei tirano estava outro poder maligno maior do que ele mesmo,
e que manipulava esse rei usando-o como seu instrumento. Sendo assim, o correto é que interpretemos o dragão perseguidor de Apocalipse como sendo tanto o diabo quanto um poder humano por ele utilizado para alcançar o seu propósito de destruir o povo de Deus. Considerando, pois, que houve vários poderes na terra que tentaram destruir Israel, Babilônia, Egito, Grécia, através de Antíoco Epifânio e outros, que inimigo seria este que o Apocalipse menciona como usado pelo diabo? Note que ele estava em ação no momento em que a mulher dá à luz ao Messias. E ainda está em ação quando o Messias é elevado ao céu. Logo, ele não poderia ser outro senão o famigerado Império Romano, que estava no poder por ocasião do nascimento, ministério terrestre, morte e ressurreição de Jesus. E esse foi considerado um grande inimigo do poder de Deus. Nos próximos programas, eu falarei mais sobre isso. Alguém pode até dizer, mas o rei perseguiu Jesus ao nascer era Herodes, e Herodes não era romano. Está certo. Contudo, eu devo levar em consideração que Herodes agia como um vassalo dos romanos, e o seu poder era uma coxa de adulações ao imperador. Os judeus nem consideravam Herodes o seu legítimo rei, ele era apenas um serviçal do império. Logo, podemos legitimamente dizer que Roma, ou o espírito romano e draconiano, estavam agindo por detrás de Herodes para matar o menino Jesus. E, novamente, ao ser Jesus crucificado, mesmo que o pedido tenha partido de sacerdotes e escribas do povo, quem crucificou Jesus em última instância foi, novamente, o poder romano através de Pôncio Pilatos. Mas essa história ainda está com alguns pontos em aberto. A saga da mulher ainda reserva muitas perguntas para o leitor. Por que o diabo voa até o céu tentando alcançar a criança? Quem é Miguel que combate o dragão? E por que ele foi expulso dali? Como seria um combate entre anjos? Haveria sangue? Seria um corpo a corpo? Este será o assunto do nosso próximo programa, Evidências.